Mas, por outro lado, eu, por exemplo, fiz, depois da minha segunda faculdade, foi faculdade de teologia. Legal. E aí eu lembro que uma das aulas diziam assim que a vida está no sangue. Aí eu pegava e falava assim, e agora? A vida está no sangue ou a vida está no sangue? Já entra a questão Aí eu da peguei, ciência, né? aí eu peguei, um certo dia, eu pensando sobre isso, eu percebi exatamente pelo exame complementar. Porque o exame complementar, ele verifica que não há mais o quê? Circulação cerebral. Então a vida está no sangue, mas também está no cérebro. Então eu consegui ter tranquilidade, porque a ausência de sangue na estrutura principal do organismo gera morte. Então eu aprendi muito com os familiares, desde o mais simples. Teve um familiar que eu precisei desenhar uma cabeça aqui, falar assim, olha, assim que funciona. Depois eu peguei uma outra folha e desenhei agora, sabe que o seu pai está desse jeito. E na hora que eu desenhei, ele começou a chorar na minha frente. Ele entendeu naquele momento, com desenho rabiscado, o que era um contexto de morte encefálica. Você tem que ter inteligência emocional para você poder conseguir levar a situação ali, né? Para você não se abater com a situação familiar ali, né? Porque é muito difícil você ver o contexto dele, né? Chorar ali na hora, dizer que percebeu, né? Confesso que eu ainda lembro de muitas histórias, acho que todas elas, todas as coisas que acontecem no nosso dia, como eu falei para vocês, ela tem a finalidade de nos ensinar a ser pessoas melhores. Todas as coisas cooperam para o bem, né? Então eu preciso entender isso. Então cada pessoa que eu tive a oportunidade de acompanhar, acolher, conversar, acontecendo a doação ou não nesse período que eu estava lá, elas me ensinaram muitas coisas. Que legal. Então foi um período muito bom, tive a oportunidade de trabalhar aqui em Taubaté durante 3 anos e sou muito grato. Sou grato por esses 6 anos e meio que eu estive trabalhando nessa área que é tão bonita. Em contrapartida, você teve o contato de quem doou e de quem recebeu? Você teve de quem recebeu? Eu trabalhava, na verdade, até por um contexto ético mesmo, a gente não tem contato. Tá. Quem sabe quem são os receptores são as equipes de transplantes. Então eles vêm, eles sabem, mas nós, né, nós trabalhávamos no primeiro momento, que é o evidenciar da morte encefálica, o protocolo de morte encefálica e aí propriamente dito a doação em todos os exames e trâmites legais. Então, a partir do momento que a equipe entra no centro cirúrgico, o meu serviço ali, ele havia se finalizado, agora iniciaria um outro acompanhamento com outros enfermeiros que são as OPOS, Organizações de Procuras de Órgãos. Nossa, que legal. Filipão, é tanta coisa pra perguntar pra você, eu tô até empolgado aqui. Ele tá pegando aqui, não tá nem respirando. Ele tá monitorando você. Você viu que eu dei até uma aprofundada, eu entrei em apneia, né? Eu não consigo nem chegar junto, porque quando eu tô pensando em fazer uma pergunta, já começou aqui já, cara. Cara, que legal. Mas assim, você fez essa pós-graduação há quanto tempo? Ela foi um ano. Um ano corrido 2 vezes por semana, toda semana. Toda semana. Então ela é um período mais curto porque ela é mais vezes no mês. E nesse fluxo que você fez a sua pós-graduação, em contrapartida você estava no hospital ainda naquele time que te colocaram. O Pio 12. Tá. E aí o Pio 12 me liberava toda sexta-feira, no meio do dia. Porque depois eu compensava essas horas no final de semana. Certo. Mas pensa pra você, a instituição passando por um processo de acreditação, o enfermeiro de educação continuada, sendo liberado sexta-feira, que geralmente é um dia estratégico, para fazer pós. Então, sim, eu sou muito agradecido ao Pio 12 pela confiança que eles depositaram em mim. Cara, mas eu vou te cortar e falar uma coisa. Que eu tenho visto algumas... eu acompanho uma rede social que é de emprego, né? Sim. Fala muito sobre isso, das empresas que proporcionam o crescimento dos seus colaboradores, dispensando para que os mesmos possam executar essas atividades e muitas vezes até pagando. Sim. Né? É impressionante. Como eu disse, eu tô empolgado demais. Não, eu que acho muito bacana, cara, não, porque assim, olha só a visão inteligente dessa empresa. E você, eu vou cortar você, peraí. Mas você fez essa pós-graduação e você continuou trabalhando nesse local? Sim, até o final. Até o final dela? Até o final. Eu saí quando eu fui para São Paulo, praticamente. Daí você foi para São Paulo, daí você foi relocado, vamos dizer assim,
para um hospital estratégico aqui no Vale do Paraíba para fazer essa... Isso, eu primeiro comecei a desenvolver esse trabalho, que nada mais é do que você multiplicar mesmo o conhecimento do processo de doação, eu digo que é construir uma visão de doação Sim. mesmo, sabe? Dentro da instituição, você vai quebrar paradigmas, às vezes dúvidas sobre o processo que pessoas têm. Nós estamos lá para isso, para desconstruir isso, e eu fui para um hospital chamado Arthur Ribeiro de Saboia, no pé da Imigrantes. Sim, sim. E aí fiquei lá 3 anos, eu ia e voltava todo dia. Era 2h30 para ir, 2h30 para voltar. E assim, muitas vezes a gente acha que São Paulo é muito longe, e é longe, mas assim, se você quer ir, vai. Se você tem um É objetivo, um né? mercado aberto. Eu lembro que na entrevista, eu lembro até hoje, foi uma pergunta legal, falei assim, porque eu tinha que saber as respostas que eu ia dar, né? Porque eu era do interior, e aí eles me perguntaram assim, mas Felipe, você mora em São José dos Campos, quanto tempo você vai demorar para chegar dentro da instituição hospitalar? Eu falei assim, o mesmo tempo ou até mesmo do que pessoas que moram aqui dentro de São Paulo. E é verdade, porque São Paulo é muito complexo. Sim. Então, assim, eu chegava no meu local de trabalho, às vezes, mais rápido que outras pessoas que estavam no ABC, em outras regiões da cidade. E quando você trabalhou nesse hospital específico, era um setor específico, ou era você o cara do setor? Assim? Não, eu era a pessoa responsável. Você era a pessoa Tinha alguns que tinham a comissão no papel, mas Uhum. efetivamente ela não funcionava. Certo. Eu passei por vários hospitais, né? Por 3 hospitais ao todo. E outras que tinham a comissão, mas que não conseguiam atingir os seus indicadores. Então eu precisava instituir uma cultura de doação, mas ao mesmo tempo organizar um processo de captação. Então eu tinha que identificar quem eram as pessoas que poderiam compor a equipe. Não pode ser qualquer pessoa. Sim. E você gerenciava tudo isso? Eu gerenciava tudo isso, mas E mais o processo de captação. Mas a ideia do projeto do Einstein qual era? Você vai, implanta a cultura, acompanha a cultura, deixa eles fazerem, quando estiver rodando sozinho você sai. Porque o grande ponto de todo esse projeto é o fato que a estrutura não podia girar somente por você. Sim. Ela tinha que girar independente de você estar lá. Mas aí que é o fato da liderança. O líder de verdade, ele faz funcionar todo o processo Ele faz de sair. todo o processo. E eu lembro que uma das coisas que mais davam certo eram 2 pontos. Na verdade, 3. O primeiro era mostrar para todo mundo que todo mundo é importante no processo. Então, quando tinha doação de órgãos, eu ia falar para todo mundo. Eu fazia questão de divulgar a informação e passar técnico por técnico, dizendo assim, obrigado, porque você foi o diferencial no cuidado. Ah, não, isso é frase de impacto. Não é. Porque às vezes parece que eu estou cuidando de um paciente e o meu trabalho se limita àquilo. Não. Se limita muito, é uma coisa muito maior. Entendeu? A pessoa que sai dali sai bem, a pessoa que doa os órgãos salvou vidas. Então, é uma coisa muito maior. O segundo é trazer sempre informação para eles. Tá? E o terceiro é identificar pessoas-chave que vão fazer com que o trabalho continue sem que você esteja lá. E identificar pessoas-chave é assim, extremamente importante, né? Você tem que olhar muito crítico, conseguir entender do perfil comportamental da pessoa, porque se você se enganar é um erro enorme, né? Você coloca alguém na equipe ali que... E o Einstein, ele tinha, depois no começo ele liberava algumas bolsas para os indicados que nós dávamos. Então essa mesma pós, depois tinha a possibilidade de indicar uma pessoa. Então eu sempre olhava ali quem que eu ia indicar naquele ano. E tinha que ser a pessoa certa para dar continuidade dentro desse processo. Caramba. Ô Filipão, tô falando muito Filipão? Tá. Ô Felipe. É legal, continua. É o seguinte, cara, você é fantástico, essa história é fantástica, e quando você tem esse objetivo, você foi, seguiu, e essa visão sua de uma coisa nova, isso é novo, né? É algo novo. Qual que era o impacto que os colegas, os seus pares tinham quando via você, assim, ó, esse é o rapaz da captação? No começo é complicado quando você chega, assim, eu não tinha uma equipe fixa, né? Eu estava vindo, tenho um jaleco de uma empresa diferente, então eu vinha com uma proposta diferente, eu vinha com um trabalho específico, então quando chegou, eu tinha que conquistar a equipe, e conquistar a equipe não é conquistar por interesse. Eu precisava evidenciar para eles que eram peças importantes nesse processo que precisava ser estabelecido.
Isso tem indicadores, precisa ser apresentado, isso Uhum. precisa ser acompanhado. Então, no começo era um momento de se apresentar mesmo. Quem é o Felipe? Uhum. E aí as pessoas, quando conheciam o Felipe, o que vinha lá do interior, porta, porteiro e portão, Uhum. e aí conhecia quem era o Felipe, qual era o intuito do Felipe ali, que nós estávamos juntos, que eu estava junto com eles. Então, todo o processo inicial, eu queria conhecer pessoas, para que eu pudesse trabalhar com as pessoas de maneira diferente. Você foi fazer um network ali diferente e mostrar também que o profissional do interior, ele tem muita bagagem, assim, coisa que ele pode oferecer que as pessoas desconhecem E também. na verdade né? eu já estou num momento que eu acredito que a gente tem bastante coisa para oferecer, viu? Sim. Tá na hora de começar a fazer o processo inverso. As pessoas podem vir buscar conhecimento. Mas é isso que a gente está acontecendo com esse nosso programa aqui. A ideia é essa. E você falou do porta, porteiro, portão. Eu falo porta, porteiro, portão. Não. Você não. É da Eu falo porta, porteiro e portão, porque eu sou carioca. Carioca em Taubaté. Cara, e Felipão, isso, aproveitando isso que você disse, você já trabalhou no hospital aqui da cidade. Sim. E você trabalhou como técnico ou como enfermeiro? A primeira passagem que eu tive lá foi como técnico Foi de como enfermagem. E qual que foi a sua experiência? Porque você passou no hospital como técnico e depois você voltou pela uma outra empresa como enfermeiro da captação de órgãos. Você ali é o cara para organizar tudo isso. Como que foi isso para você? Então foi bem tranquila porque as pessoas já me conheciam ali. Então elas já sabiam quem era o Felipe. Sim. E o Felipe, apesar de ter amadurecido, porque a gente amadurece dentro Sim. do processo, né? A gente vai crescendo, Sim, a sim. gente começa a evidenciar pontos que a gente precisa melhorar e a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando. Mas quando eu voltei, a essência era a mesma. O Felipe é o Felipe. Não tem como ser diferente. Então a forma que eles me receberam foi muito boa. E é gostoso. Eu lembro quando marcou, até a Márcia, uma enfermeira que eu tenho um carinho enorme, junto com a Viviane, eles marcaram uma primeira aula sobre doação de órgãos. E aí vai vir um enfermeiro de fora, vai vir um enfermeiro do Einstein. E daqui a pouco chega quem é? É o Felipe, é o Filipão, é o Filipinho, é o Felipe. E aí as pessoas, é você? Eu falei, sou, e vim aqui. Eu lembro, sem brincadeira, eu ainda lembro de alguns abraços que eu recebi aquele dia. Que bom ter ele de volta. Legal. Então a forma com que eu fui recebido foi muito boa. A forma que os médicos me receberam foi muito boa. A forma com que a instituição me recebeu foi muito boa. E o resultado final, depois de 3 anos, foi muito bom. Isso é legal. O Pode que eu falar. queria falar, deixa eu cortar você um pouquinho, Pode porque falar, você não tá tem agora problema, então, assim, pegou a metralhadora e saiu reto assim direto. Café. É engraçado, a gente tem falado muito sobre comportamento, né? Sim. Nas gravações que a gente tem feito, falado sobre relacionamento. E você vê como é interessante você se relacionar bem com outras pessoas. Você tem um bom relacionamento na instituição onde você trabalha, com a equipe, né, vamos dizer assim. Porque você vê, cara, por onde você passa na sua trajetória, sempre tem alguém que fala super bem de você, né? Sim. Você sai, fica fora um tempo, quando volta com as pessoas Sim. te abraçando de fato, É, super feliz legal. porque você cresceu, né? Você se desenvolveu e tá levando algo para ajudar a empresa aqui também. Isso é muito bacana quando a gente vê. Felipão, é muito legal o que você tá falando, cara, é bacana, é assim. Mas assim, eu quero saber de você agora, qual que foi o maior problema que você teve nisso? Você já teve problema, né? Já teve uma dificuldade grande nisso. Eu no começo, lá em São Paulo, a maior dificuldade foi ser